Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Levíticos, capítulo 10, Levíticos 10, de 1 a 3. Levíticos 10, de 1 a 3. Falaremos sobre o fogo estranho, Levíticos 10, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Sobre o fogo estranho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de, mais uma vez, estar na Tua presença, pela participação presencial e também pela internet. Somos gratos pela semana, pela proteção, pela vida, em meio a tamanha dificuldade que enfrentamos com essa pandemia, mas é que pela Tua graça, como cantamos, que nós somos mantidos firmes e que nós possamos ser fiéis fazendo a Tua obra. Ajuda-nos na manhã de hoje, fala aos nossos corações, para que a nossa vida possa refletir a santidade. E essa santidade vem de Ti, ó Deus, porque pela nossa carne, propriamente, nós não podemos transmitir santidade, mas somos gratos pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, e que eles possam, nessa manhã, ser usados para a Tua honra e glória, falando a cada coração, desafiando, trazendo salvação. Perdoa os nossos pecados, é em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Então, sobre o fogo estranho, o livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1 diz: depois tu farás chegar a ti Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então Deus escolheu os levitas e dentre os levitas a família de Arão para administrar o sacerdócio diante do Senhor e diante dos filhos de Israel, a fim de apresentar holocaustos conforme o Senhor havia instruído, para que Deus pudesse ser adorado e que também pudesse ser coberto o pecado do povo através desses holocaustos que eram oferecidos. E nós vemos aqui na palavra do Senhor, no livro de Levíticos, que os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, separados para o ofício, trouxeram fogo estranho diante do Deus Jeová, aqui no deserto de Sinai. Então, havia sido ordenado para que servissem ao Senhor de uma forma, e os filhos de Arão fizeram do seu jeito. Fizeram da maneira inadequada. A maneira errada com que eles ofereceram o sacrifício ao Senhor foi que trouxe esse fogo estranho sobre eles, trouxe a ira do Senhor sobre eles. Êxodo 30, 37 diz: porém, o incenso que fareis, conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Então, quando nós servimos ao Senhor, irmãos, nós devemos fazer do jeito do Senhor e não do nosso jeito. Por mais que nós nos julguemos santos, irrepreensíveis diante dos homens e diante de Deus, nós precisamos servir a Deus conforme a sua palavra. E é assim que Deus deseja. Deus determina. Deus quer que nós façamos as coisas por amor, por gratidão, não por força, mas precisa ser conforme a sua palavra. Então, sobre o fogo estranho, nós vamos ver primeiro o pecado dos sacerdotes. Qual foi o pecado dos sacerdotes? Nadab e Abiú, versículo 1 diz: tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que o Senhor não lhes ordenara. Então fogo estranho veio diante do altar, foi trazido do altar de incenso. Levíticos
capítulo 16, Levíticos 16, versículos 11 a 13, Levíticos 16, 11 a 13. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário de incenso de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem de incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morrais. Então, em Levíticos aqui está dizendo como deveria ser feito, determinado pelo Senhor, a tarefa desses dois homens, Arão, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentar o incenso. E veja bem, quem deveria apresentar o incenso? Os dois homens? Não, era o pai deles, Arão. Então eles fizeram uma tarefa que era designada ao seu pai fazer. A palavra de Deus diz: Arão fará isso. Versículos de 11 a 13 de Levíticos. Então o erro deles foi de fazer o serviço que era determinado para o sumo sacerdote. Eles eram sacerdotes. Era o sumo sacerdote que deveria apresentar o incenso. E o fogo usado para acender, ele deveria vir do altar. E eles trouxeram um fogo fora do altar, um fogo estranho. Fizeram do seu jeito, não conforme a palavra do Senhor. Então, Deus determinou que deveria ser assim. Santo será, versículo 12, diz que tomará também um incensário cheio de brasas do fogo do altar de diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático, e meterá dentro do véu. Então a atitude deles foi de glorificar ao homem e não trazer glória a Deus. Assim acontece muitas vezes conosco nos nossos dias, irmãos. Nós queremos trazer glória para nós ao invés de glorificarmos a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes. Buscaram se promover propriamente, porque aquilo era uma atividade do Pai. Mas perante a congregação, eles tentaram se exaltar. E Deus trouxe o castigo. Não fizeram conforme a palavra do Senhor. Versículo 1. Cada um tomou o seu incensário. Usaram aquilo que não estava consagrado, aquilo que ainda não estava consagrado com óleo da unção. Todo o incensário usado por Arão previamente já havia sido oferecido e havia sido ungido perante Deus, para que pudesse ser santo. Não que o material fosse santo, não, mas a atitude pela qual ele foi separado mostrava a santificação. E assim é quando nós chegamos diante de Deus, irmão. Nós precisamos ser santos, porque Deus é santo. Versículo 1 também diz: o que o Senhor não lhes ordenava, no final do versículo. Procederam contrariamente à ordem do Senhor. Então, quando nós vamos cultuar ao Senhor, achando que o nosso jeito é o melhor jeito, Deus não vai ter prazer. Deus não vai ter prazer na nossa forma de adoração. Nós precisamos entender, com base na palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, e através da forma como nós apresentamos a nossa adoração, seja qual for a parte da vida, seja vindo ao culto, seja participando pela internet, seja participando de programações, nós precisamos mostrar santidade. A nossa vida precisa demonstrar que aquele que nos salvou, aquele que vive em nós, ele é santo. E eu me comporto diante dele dessa forma, que vem dele, a santidade de Deus manifestada não por mim, mas na minha vida, porque ele me santificou. E é isso que Deus deseja quando nós vamos servi-lo. Por isso que nós precisamos o contato com a palavra de Deus, porque é nela que nós entendemos como Deus quer que nós o adoremos, como que Deus quer que nós o sirvamos. Então Deus considerou um pecado a forma como aqueles dois chegaram com algo estranho para apresentar diante de Deus no altar. Quando nós entramos com pecado na nossa vida para apresentar culto a Deus, Deus não se agrada, irmãos. Por quê? Porque tem algo estranho na nossa vida, algo que
mancha a santidade de Deus e mancha essa comunhão com Deus. Deus não vai nos ouvir quando nós vivemos no pecado, porque estamos fazendo do nosso jeito, não conforme a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 10, versos de 8 a 10, no capítulo mesmo que nós estamos tratando, versículos de 8 a 10. E falou o Senhor a Arão, dizendo: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, além deles ter trazido esse fogo estranho, parece que havia uma prática de bebida alcoólica por parte destes sacerdotes. Eles administravam diante de Deus, além do fogo estranho, de forma errada. Bebiam vinho, bebiam bebida forte, coisa que o Senhor detestava. Bebida misturada com a santidade. Não pode, irmãos, não pode. Nós precisamos ser santo dentro do nosso comportamento. Não há como servir a Deus e as coisas que nos agradam. Nós precisamos separação. O profano com o santo não pode se misturar. Então, a obrigação dos sacerdotes era de dar testemunho, de ensinar ao povo. Como que eles iam ensinar com essa atitude de tomar bebida forte ou vinho, ou seja, qual for o tipo de bebida? Isso profanava. Então, quando nós nos identificamos como salvos em Cristo, como crentes, nós precisamos ter cuidado que a nossa fala esteja de acordo com a atitude que nós estamos procedendo, ou melhor, os nossos procedimentos conforme a nossa fala. É obrigação? Sim, do crente é, porque quando ele se identifica com Cristo, ele tem a obrigação de mostrar a santidade daquele que o salvou. E ele precisa viver dessa maneira. E Deus considerou isso também um pecado. O fato de ser separado por Deus para mostrar ao povo a sua santidade e não mostrar. Isso é pecado. Quando nós procedemos assim, vivendo no pecado ao invés de mostrar a santidade de Deus, incorremos no mesmo erro. Nós precisamos entender a palavra de Deus e permitir que o Espírito nos santifique dia a dia pela sua palavra, para que nós possamos mostrar a santidade do Senhor. Não adianta sabermos o que é certo se nós não queremos praticar ou fazermos. Não adianta saber, porque só na intelectualidade não adianta. Nós não vamos dar testemunho. Versículo 1, fogo estranho. Literalmente, fogo estranho. Fogo que não era devido em razão da forma como eles apresentaram. E o fogo de Deus consumiu eles. Trouxeram um fogo estranho e Deus mostrou com o fogo que veio dele, consumindo aqueles dois homens. O fogo de Deus é que deveria consumir os holocaustos. No momento que eles apresentavam os holocaustos, apresentavam o incensário, o fogo descia do céu e consumia os holocaustos. Esse é o meio pelo qual eles deviam servir. Hebreus 12, 29, nosso Deus é um fogo consumidor. Só Ele pode purificar. Só Ele pode consumir aquilo que não é santo diante dele. Então, era parte do ministério de Arão apresentar esses sacrifícios e o incenso aromático. E o fogo que vinha e consumia vinha do Senhor, porque vinha do altar, porque Ele é santo. E isso é o que honra a Deus. Se o nosso ministério, irmãos, não glorificar a Deus, se a nossa vida não demonstrar glória a Deus, Deus não vai se agradar de nós. Nós não poderemos ser usados para realizar a obra que Deus nos deu para fazer nesse mundo. Por isso que o profano não tem lugar junto com o santo. Nós precisamos dia a dia, através da palavra do Senhor, nos despojar de tudo aquilo que não agrada a Deus. E a palavra do Senhor é esse fogo que consome aquilo que não agrada o Senhor na nossa vida, né? Não vai nos tirar a vida, mas vai consumir tudo aquilo que não agrada. Porque quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é aberta e lida, meditada,
o fogo de Deus vai nos consumir aquilo que não agrada ao Senhor. Então, sobre o fogo estranho, em primeiro lugar, o pecado dos sacerdotes. Fizeram aquilo que não era próprio para eles fazer. Segundo, versículo 2, a punição do Senhor. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. Que advertência solene. Imagina se acontecesse nos nossos dias. Nós chegamos ao culto para apresentar adoração a Deus e numa postura igual a desses homens. Se viesse fogo de Deus e nos consumisse, com certeza eu não estaria aqui. Deus de alguma forma me levaria. Por quê? Porque nós precisamos entender como Deus deseja que o sirvamos. Hebreus 12, 27 e 28. E a palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Então Deus quer que nós sirvamos a Ele pela sua graça, não pela nossa força. E a palavra de Deus é fundamental, então, irmãos. Assim como Deus sacudiu o Monte Sinai com fogo, o monte fumegava e estremeceu lá em Êxodo 19, 16 a 18, fala, né? Quando Deus abre a sua palavra, quando nós abrimos a palavra de Deus, Deus estremece a nossa vida, estremece o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que lhe agrada, porque é pela graça de Deus que nós devemos servir ao Senhor. Então, a mesma exortação vale para os nossos dias hoje como igreja. Quando nós queremos servir a Deus, nós precisamos chegar de forma santa, arrependermos dos nossos pecados. Não que nós não vamos cometer pecados, mas nós vivemos pela graça de Deus. E quando vivemos pela graça de Deus, nós entendemos perfeitamente aquilo que agrada a Deus e que não agrada a Deus, para que quando apresentemos um culto a Deus, possamos fugir de uma punição de Deus pelo fato de sermos desqualificados para esse culto. Então Deus deseja que o homem se preocupe com as coisas eternas e não com as coisas passageiras deste mundo. Como nós sabemos disso? Deus nos revela através da sua palavra. É aqui que está aquilo que nós podemos fazer para servi-los, as realidades inabaláveis, aonde nós colocamos a nossa confiança para servir a Deus pela sua graça e não pela nossa força. Deus deseja uma mudança de vida, deseja uma mudança de comportamento naqueles que se aproximam dele, que não têm um coração santo. Então a palavra de Deus serve para isso, para ser pregada, para ser meditada, para que transforme as coisas passageiras desse mundo em coisas inabaláveis, aonde nós possamos realmente colocar a certeza das coisas futuras e servirmos a Deus esperando por essas coisas e não pelas coisas passageiras. Talvez a atitude desses sacerdotes fosse de servir a Deus simplesmente para a vanglória deles e receberam a punição de Deus em razão dessa atitude. A volta de Cristo está muito próxima. E com certeza é o meu desejo e o desejo dos irmãos que quando Cristo voltar, de nos encontrar servindo ao Senhor, sermos encontrados fiéis. Mas para isso nós precisamos buscar na palavra do Senhor a força necessária para colocarmos a confiança nessas coisas futuras, nessas coisas lá celestiais e não nas coisas passageiras. O nosso Salvador, ele é um fogo consumidor. E se ele chegar aqui, irmãos, e nos encontrar negligentes, servindo de forma que não glorifique o seu santo nome, nós experimentaremos esse fogo consumidor sobre as nossas obras. E não permanecerá nenhuma, conforme Paulo fala em Coríntios. Por quê? Porque o fogo vai provar. E se as obras não forem obras inabaláveis, elas passarão pelo fogo e serão desaprovadas. Deus deseja que o salvo em Cristo possa servi-lo conforme a sua palavra. Arão fez expiação por si e pelo povo. Por quê? Porque era pecador, mas ele punha o seu coração na palavra de Deus para servi-lo da melhor forma,
coisa que não aconteceu com seus 2 filhos. Se aquilo que fazemos não trouxer glória ao Senhor, podemos receber a mesma punição que esses 2 sacerdotes receberam. Perdermos as bênçãos do nosso sacerdócio. Quer uma punição pior que essa? Perder as bênçãos que nós podemos apresentar diante do Senhor quando chegarmos na presença dele, porque estamos servindo de forma impura diante do Senhor. O fogo que consome. Levíticos capítulo 9, o capítulo anterior do que estamos tratando, capítulo 9, versículos 23 e 24. Levíticos 9, 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então, aqui no capítulo anterior, o fogo do Senhor consumiu o holocausto apresentado por Arão, porque era ele que tinha que apresentar, e ele apresentou de forma santa que agradou a Deus. Deus se agradou e consumiu a oferta. Diferente daquilo que aconteceu com os 2 filhos de Arão. Por quê? Porque não eram santos. Fizeram de forma que não era santa. Então, a finalidade de erguer o tabernáculo, Êxodo 40, Moisés fez tudo conforme foi ordenado, era para isso, para que quando apresentasse os sacrifícios, agradassem a Deus, como nós vemos aqui em Levíticos 9, 23 e 24. O homem pecador, sabendo que é pecador, apresentando o holocausto aqui, diante de Deus de forma como Deus ordenou na sua palavra, de forma santa, Deus perdoa, cobria o pecado. E ele aceitou aquele holocausto como uma forma de reconhecimento da condição pecadora do homem, mas cumprindo a palavra de Deus, aproximando-se de Deus, Deus aceitou como um aroma suave e consumiu o holocausto. Então, Deus consome aquilo que aprova quando nós temos a atitude como foi a de Arão. Deus se agradou, mas quando teve Nadab e Abiú a prepotência de fazer aquilo que era incorreto, Deus não se agradou. Deus tem prazer em habitar em meio ao seu povo, mas para isso nós precisamos ser santos. E aqui mostrou Arão a forma santa como deveria servir ao Senhor. Deus consumiu o holocausto mostrando o prazer e mostrando a aprovação daquilo que havia sido apresentado. O povo adorou de coração, quer dizer, o testemunho dado por Arão foi o suficiente para que toda aquela congregação adorasse em comunhão ao Senhor, porque estava sendo feito de forma com que o Senhor aprovou. Agora, versículo 2, o fogo consome, do capítulo 10, consumiu e morreram perante o Senhor, porque não guardaram a palavra do Senhor, não fizeram conforme os estatutos. Então, o mesmo fogo que abençoa é o mesmo fogo que pode amaldiçoar quando nós vivemos em pecado, quando nós não agradamos ao Senhor. Trouxe punição sobre os 2 filhos de Arão. A punição veio em razão dessa falta de santidade. Ananias e Safira, Atos capítulo 5, Ananias e Safira, Atos capítulo 5, o exemplo no Novo Testamento da falta de santidade, da falta de reverência. Deus puniu com morte a atitude de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração?
Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E grande temor veio sobre todos que ouviram isso. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então disse Pedro, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e morreu. E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Morreram esses dois, Ananias e Safira. Mas a pergunta é, havia alguma coisa errada em vender a propriedade e trazer uma oferta e depositar diante dos apóstolos? Havia algo errado nisso? Não, não havia. Atos 4, 32 a 37. O que está errado na atitude de Ananias nós vamos ver agora. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam como grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todas eles havia grande abundância. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades as vendiam, traziam o preço que fora vendido e depositavam integralmente aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então a comunhão da igreja primitiva, da igreja que estava iniciando, era tão maravilhosa que aquele que tinha suas herdades vendia, trazia aos apóstolos, e aquilo era repartido em comum para aqueles que tinham necessidade de ter abundância, assim como aqueles que já tinham abundância. Então era uma praxe vender e integralmente trazer e colocar como oferta para o bem comum. E a palavra de Deus diz que ninguém tinha nada como seu próprio. Era tudo em comum. Então o coração era um único coração para servir a Deus. Era coração sincero, verdadeiramente transformado pelo Espírito de Deus. Mas versículo 2, reteve parte do preço. Ananias reteve parte do preço. Aqui está o pecado. Não é o fato de eu ter dinheiro e não querer dar. O fato é que se existia um único coração de que tudo que nós tínhamos era nosso, porque eu, tendo o que é meu, vou usufruir do irmão, e o que eu tenho eu não vou dar disponibilidade para o irmão também usufruir. É o que fez Ananias, ele reteve parte para si daquilo que todo mundo disponibilizava para todos. Então que ele não vendesse a sua herdade e que ele não trouxesse o dinheiro, então. Ele poderia não trazer? Poderia, não teria problema. Mas no momento que ele vende e está ajustado que um coração é único de todos, traga tudo, não fique com parte para si. Então esse foi o pecado de Ananias. O amor ao dinheiro, o domínio do dinheiro sobre a sua vida ao ponto de eu mentir para uma pessoa que tem a mesma fé que eu tenho. Esse foi o pecado de Ananias e de Safira, o amor ao dinheiro. Preferiram isso do que a comunhão perfeita. A igreja estava começando. E lembra, irmão, irmã, de que naquele tempo todos poderiam ser mortos juntos ali, porque havia uma perseguição contra quem se dizia crente. Mas todos tinham o mesmo espírito, o mesmo coração. E Ananias e Safira não. Eles tiveram um coração profano diante daquilo que deveria fazer. Agiram com hipocrisia, deram parte daquilo que foi disponibilizado. Pedro fala no versículo 3, porque Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do que tu poderia ter ficado com tudo. Sendo teu, por que tu não ficou?
Pior é dizer que aqui está tudo que eu ganhei e entregar. Foi por isso que ele morreu. Veio o juízo imediato sobre a sua intenção, sobre a intenção do coração. Então, irmãos, Deus vê quando nós adoramos ao Senhor. Ele vê a intenção do nosso coração. Enganoso é o coração, perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Versículo 10 do capítulo 17 diz de Jeremias: Deus sonda o coração. Ele conhece as intenções, ele conhece os pensamentos. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. O pensamento deles não era um pensamento de glorificar a Deus com a sua vida, com seus bens. Foi o pensamento de reter parte para si. Então eles receberam a punição pelo seu pecado, porque Deus sondou o coração. Deus sonda o meu coração, sonda o coração de cada irmão, para ver qual a intenção, qual a atitude. Graças a Deus que Deus é misericordioso nos nossos dias e não nos tira a vida. Nos dá a oportunidade ainda, mas nós não podemos ser hipócritas no nosso relacionamento com Deus e com os homens. Talvez com os homens eu possa ser hipócrita, mas com Deus não, porque Ele sonda o coração, Ele sabe as intenções. Então, quando não nos submetemos à palavra de Deus como Ananias e Safira, não permitimos que o Espírito trabalhe em nosso coração, nós vamos ser mesquinhos, nós vamos ter esse tipo de atitude. Nós vamos, ao invés de buscar a comunhão perfeita com os irmãos, incorrer no mesmo pecado, nesse risco de quebrar a comunhão, em vez de ter boa comunhão, quebrar a comunhão. Por isso que muitas vezes pessoas prometem que vêm à igreja e não vêm nos cultos. Por quê? Estão preferindo fazer coisas aos seus olhos são melhores ou têm preferência em suas vidas do que ter comunhão com os irmãos e a comunhão em adoração com Deus. Deus sonda o coração, Deus sabe a intenção de cada coração. Podemos enganar os outros, mas a Deus não. Então, que nós possamos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os irmãos, ter uma atitude de santidade, de separação, de amor e de comunhão perfeita, porque é isso que Deus deseja. Lembre-se que quando todos fecharmos os olhos aqui nesse mundo, ou se Cristo vier nos buscar para estarmos na eternidade, se somos salvos, viveremos eternamente todos juntos. E por que então não preparar uma boa comunhão para vivermos aqui, ao invés de recebermos a punição do Senhor sobre as nossas vidas? Não estou dizendo que o irmão tem que vender as suas propriedades e dividir com todos, não. Mas se Deus colocar no teu coração e tu puder fazer, amém. Por quê? Porque é o Espírito que está falando ao teu coração, vendo as necessidades uns dos outros. E que Deus seja glorificado com essa atitude. 1 Coríntios 11:30, Paulo diz, porque por causa disso há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aqui, quando ele institui a ceia na igreja de Corinto, ele estabelece os padrões para que a pessoa possa participar do corpo, da memória do corpo de Cristo e do sangue de Cristo que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, de forma santa, sem pecado. Por isso que ele diz que há muitos que dormem, ou seja, que morrem, estão morrendo, porque vivem em pecado, buscam a comunhão uns com os outros e com Deus, mas em pecado. Estabelecendo, como estabeleceu Deus, o juízo sobre Ananias e Safira, também sobre aqueles lá na igreja primitiva. Mais uma vez, graças a Deus que Deus não tem agido assim conosco, quando nós chegamos em pecado, até para participar da ceia do Senhor. Ninguém pode se aproximar então de Deus, irmãos, com as suas próprias obras ou seus méritos. A única forma de aproximar do Senhor é apresentar sacrifícios conforme o Senhor deseja através da sua palavra, que nos mostra o mérito de Cristo sendo visto na minha vida, não os meus méritos, não a minha atitude de fazer, mas o mérito do sangue de Cristo que morreu pelos meus pecados. Qualquer outra coisa é fogo estranho e Deus pode nos consumir em razão disso. Então, sobre fogo estranho, em primeiro lugar, o pecado dos sacerdotes. E em segundo lugar, a punição, a morte desse sacerdote. E em terceiro lugar, o princípio da santidade. Voltando lá para o nosso
Texto de Levítico, capítulo 10, versículo 3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Então, a santidade vista na vida daquele que se achega ao Senhor. Deus glorificado, é o que Deus diz ali: serei glorificado naqueles que se achegam a mim. E Deus foi glorificado, irmãos, com a morte desses dois sacerdotes. Porque a palavra de Deus diz que Deus é glorificado nos que se salvam e que nos que se perdem. Mas que através da nossa vida Deus seja glorificado pela santidade de Deus vista na minha e na tua vida. É essa a maior glória que Deus quer. Ver a santidade num filho dele vivendo de forma que agrade ao Senhor. Então, quando ofereceres algo ao Senhor, que possa ser oferecido conforme a santidade do Senhor, sempre levando isso. Será que Deus vai se agradar? Será que Deus vai ver a sua santidade em mim? 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso vosso, para quem já são chegados o fim do século. Então, será que o Senhor não poderia ter preservado a vida dos dois filhos, Nadab e Abiú? Será que ele não poderia ter chamado Moisés, ó Moisés, porque Deus falava diretamente com Moisés: eles estão fazendo errado. Eu te falei que teria que ser assim, está escrito, conforme eu mandei, os estatutos. Será que Deus não poderia ter dito: ó, eu vou dar mais uma oportunidade para eles, mas não dá para ser assim? Será que Deus não poderia ter preservado a vida desses dois homens? É a forma de nós pensarmos, irmão. Mas, se nós olharmos o acontecimento, estava iniciando, instituindo o sacerdócio, iniciando a parte sacerdotal. Deus precisou fazer isso, como diz em Coríntios, como exemplo. Ele precisou mostrar o exemplo de santidade que ele queria. Por isso que ele consumiu esses dois homens. Deus não teve prazer nisso, mas Deus teve que fazer dos seus servos um exemplo para mostrar como deve ser feito para Deus. Foi isso que aconteceu. Por isso que esses dois homens morreram. Começando o sacerdote, começaram mal. Como é ruim começar a fazer as coisas de forma errada. Trouxe juízo, mostrando seriedade que cada um deveria ter quando se aproximasse do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Ananias e Safira. Foi um exemplo para a igreja primitiva de como deveria ser feito, porque a igreja estava se formando. Talvez, se deixasse passar em branco, não fosse chegar à comunhão como nós chegamos nos nossos dias. Foi um exemplo também na igreja primitiva. Podemos citar também a desobediência de Acã, lá em Josué capítulo 7. O que aconteceu? Tomaram do anátema, tomaram daquilo que Deus disse que não deveria ser tomado. Da onde? Da terra de Jericó, da terra de Canaã, a terra que Deus estava dando. Então eles entraram para possuir a terra, e qual foi a atitude dos dois homens? Fazer do seu jeito. Deus deu exemplo também. É do meu jeito, não do teu jeito. Por isso que morreram Acã e todos seus familiares. Morreram em razão de fazer do seu jeito, tomaram do anátema. Uzá, quando Davi foi transportar a arca do Senhor, ele transportou como? Com os levitas? Não, ele colocou num carro de bois, e os bois, caminhando, tropeçaram e a arca caiu, e Uzá, com a melhor das intenções, foi lá e tentou pegar a arca para que ela fosse levantada. Morreu perante o Senhor, porque fez de forma errada, não era santo conforme Deus queria. Deus podia ter preservado a vida desses? Poderia, mas são exemplos, são figuras para mostrar para as gerações futuras, e nós somos essas gerações, de como nós devemos nos apresentar diante de Deus para servi-lo da melhor forma. Porque Deus é santo, e se Deus determinou na sua palavra, deve ser assim. Leia lá em 2 Samuel,
capítulo 6, sobre usar. Então, são figuras, conforme Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. E ele fala séculos depois, e quantos séculos já passaram nos nossos dias. Números capítulo 16, versículo 38, quando os incensários daqueles que pecaram contra a alma deles se façam, quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porque os trouxeram perante o Senhor, pelo que são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. Está falando aqui de Coré, Datã e Abirão. Esse levita, Coré, se achando mais santo do que Moisés e Arão, tomou 2 rubenitas, Datã e Abirão, com mais 250, e trouxeram um fogo estranho também diante do Senhor. E o Senhor os consumiu, junto com aqueles 250, também em razão dessa falta de santidade. Se colocaram contra a liderança, e a liderança, tendo autoridade da palavra de Deus, e Moisés tinha a palavra de Deus, foi afrontada, por isso que morreram também. Exemplos, figuras para que nós possamos fazer as coisas certas. E o que queriam Coré, Datã e Abirão? Elegeram um novo líder para voltar para onde? Para o Egito. E o Egito é o quê? Sinônimo do mundo. Ou seja, falta de santidade, por isso que morreram. E assim é conosco, irmãos. Nós não podemos nos unir com as coisas desse mundo para servir ao Senhor, para que nós não possamos, se nós fizermos assim, não mostraremos a santidade do Senhor em nossa vida. O Senhor precisa ver santidade para receber a nossa adoração. E aquelas lâminas foram transformadas e colocadas no altar para exemplo, para que todo que chegasse perto do altar, ou visse o altar, pudesse ver que aquilo ali, não que as lâminas fossem santo, mas aquilo ali foi tirado de pessoas que tentaram mostrar a sua santidade diante de Deus, e Deus não aceitou a forma da sua santidade, porque não era conforme a sua palavra. E ficou como exemplo lá no altar, para que, quando o sacerdote se aproximasse, pudesse ver que deveria ser do jeito de Deus, e pudesse transmitir ao povo dessa forma, para que o povo pudesse servir ao Senhor. Então a falta de santidade é muito séria, irmãos. E nós vimos na palavra de Deus, Deus mostrando dessa forma. E Coré e Datã e Abirão serviram também como exemplos. Inclusive, se o irmão lá lê em Números 26, 10, quando fala da genealogia lá do segundo recenseamento, eles não estão no segundo recenseamento, mas eles são mencionados como exemplo de falta de santidade. Que a minha vida e a tua vida, irmão, que nos está presente e nos assiste pela internet, não possa ser usada como falta de santidade, mas que ela seja lembrada, não para a nossa glória, mas para a glória de Cristo. Aquele homem, aquela mulher mostrou Cristo através da sua vida. Por quê? Viveu uma vida de forma a agradar ao Senhor. Apresentou sacrifícios conforme o Senhor aceita, de forma santa. Então, essas mortes foram advertências, a fim de que nós, como santos, possamos nos aproximar do Senhor de forma santa, não do nosso jeito. Não podemos proceder de forma arrogante, se achando mais espiritual do que qualquer um, ou melhor do que qualquer um, mas submetermos à palavra de Deus, querendo ser o melhor para servir ao Senhor, e não o melhor dos melhores. Que Deus possa receber glória com o nosso comportamento de santidade. Minha vida, como está sendo vista? Diante de Deus, diante dos irmãos na comunhão. É o desafio à nossa vida, quando a palavra de Deus é pregada. Êxodo 28, 36, também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selo, santidade ao Senhor. A lâmina que era usada no turbante do sacerdote, sobre a cabeça dele, do sumo sacerdote, era escrita santidade ao Senhor. O sacerdote, ele usava isso quando tinha que apresentar-se diante do Senhor. Fazia parte do seu indumentário para se apresentar diante do Senhor. Não que aquilo santificasse
ao sumo sacerdote, não. Mas aquilo, quando ele vestia, quando ele botava, chamava a atenção dele de que ele deveria ser santo, porque aquele diante de quem ele ia se apresentar é santo. Santidade ao Senhor. Então, sem santidade, nós não podemos nos achegar ao Senhor para qualquer cerimonial. E a santidade vem do coração. Nós não temos um turbante hoje escrito santidade ao Senhor quando chegamos para prestar culto. Mas temos dentro do nosso coração santidade do Senhor. Que o nosso coração possa ser sempre diante do Senhor, quando apresentarmos um culto, essa santidade. O sacerdote tinha essa obrigação. E ele sempre apresentava expiação pelo pecado dele e pelo pecado do povo. E era simplesmente cobria o pecado. Ele não apagava o pecado, ele simplesmente cobria o pecado. Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas exatas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam a Deus. Então Cristo, o sumo sacerdote desses bens futuros, morreu para nos tornar nós pecadores santos diante de Deus. Aquilo que Arão fazia, cobria o pecado. Jesus Cristo perdoa o pecado. Por quê? Porque ele, na sua santidade, dispensa qualquer veste sacerdotal, dispensa qualquer outra atitude que o homem precise fazer, a não ser o sangue seu, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. O sangue de Cristo nos apresenta de forma santa diante do Senhor. Então, a santidade de Cristo, ela é o suficiente para cobrir todo e qualquer pecado, porque é assim que nós nos apresentamos diante de Deus. Ele proporciona esse acesso pelo seu sacrifício na cruz, pelos nossos pecados. O dia da expiação, Levíticos 16:11, realizava o sacrifício daquele cordeiro pelos pecados do sacerdote e do povo. Não perdoava, ele simplesmente cobria. Cristo perdoa. E esse é que nos apresenta diante de Deus. Não precisa mais fazer recordação a cada sacrifício que é feito, porque o sacrifício único de Cristo pagou o nosso pecado. O que precisa sim é nós confessarmos o pecado e nos apresentarmos diante de Deus de forma santa com o sangue de Cristo que foi derramado. Ele aboliu então, Cristo, todo esse cerimonial com o seu próprio sacrifício. Talvez por isso que hoje Deus não nos castigue com a morte, porque quando ele vê o meu pecado, como viu lá o pecado de Arão e de Abiú, ele vê o sangue de Cristo cobrindo esse pecado. Foi por isso que ele está me poupando hoje quando eu me apresento diante dele de forma indigna. Mesmo que eu não confesse, ele ainda me perdoa. Por quê? Porque ele vê o sangue de Cristo, que não precisa mais cerimonial nenhum. Foi derramado como um sacrifício único. Versículo 3 do capítulo 10 de Levítico. Depois de tudo aquilo ali, Arão calou-se. Arão não disse nada. Por quê? Porque Arão sabia como deveria ser e não orientou os seus filhos para que procedesse daquele jeito. Por isso que Arão não rasgou as suas vestes, não se cobriu de saco, não se cobriu de cinza. Por quê? Porque ele sabia que seus filhos receberam a paga daquilo que era devido pelo seu pecado. Quando nós temos privilégios, como tinham esses dois homens, nós temos responsabilidades de nos portar diante desse Deus Santo de forma santa. Então, se eu sou salvo, é um privilégio dado pelo sangue de Cristo. Então, eu preciso, dia a dia, diante de Deus e dos homens, me portar de forma santa, para que possa glorificar ao Senhor. É uma responsabilidade que nós temos. Deus nos dá a condição. Então, esse homem não pôde nem prantear os seus filhos, Arão. Por quê? Porque ele sabia que eles receberam a paga do seu pecado. Então, nós não podemos fazer do nosso jeito, porque Deus é santo e só em Cristo nós temos
a santidade. Então, sobre o fogo estranho, primeiro nós vimos o pecado dos sacerdotes. Eles não atentaram às orientações da palavra do Senhor. Segundo, a punição do Senhor, o fogo, saiu diante do Senhor e os matou. E terceiro, o princípio da santidade. A santidade do Senhor deve ser vista naqueles que se achegam a Deus, porque é Ele que recebe a glória e não nós pela forma como nós o servimos. Então, como salvos, o desafio para nossas vidas: seja santo, reflita a santidade do Senhor. 1 Pedro 1, 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, vós também sede santos na vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Aqui, Pedro está repetindo Levíticos 27. Nós como crentes, além da santidade do Senhor, que nós possamos cumprir a palavra do Senhor de forma plena, não só naquilo que me agrada, de forma completa, para que a glória de Deus possa ser vista. E que nós possamos oferecer a Deus, conforme Romanos 12, 1, sacrifício santo, agradável a Deus, como um culto, sabendo a razão pela qual eu estou servindo a Deus. Por quê? Porque Deus é santo e Ele exige santidade na minha vida. E que a minha vida também sempre busque glorificar a Deus com um testemunho de santidade no meu relacionamento com os irmãos, no meu relacionamento com os incrédulos e principalmente no meu relacionamento com Deus. E aquele que nos ouve e nos assiste pela internet, que ainda não tem a Cristo como Salvador, meu apelo, meu desejo é que tu possa crer em Cristo como teu Salvador, ser participante dessa graça, dessa santidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ser livre da condenação do pecado, porque o pecado faz separação entre ti e Deus, e só Jesus Cristo pode te apresentar de forma santa, irrepreensível e te justificar diante de Deus. Então meu apelo é que tu possa refletir sobre aquilo que foi pregado e crer em Cristo como Salvador. Nos procure pelas redes sociais, nós poderemos te orientar para que tu possa também crer nesse Deus misericordioso, que quer te salvar em Cristo Jesus. Mas também, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é amoroso, Ele é um fogo consumidor, que um dia poderá, em razão de rejeitar Jesus Cristo como Salvador, e pode ser hoje, te levar à condenação eterna se tu não decidir em aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, meu apelo é que tu possa crer em Cristo como Salvador e que nós possamos sair daqui desafiados pela palavra de Deus e sermos cada vez mais santos como aquele que nos salvou é santo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos em comunhão, que seja um desejo de todos os compromissos que temos, ó Deus, diante de Ti aqui na igreja, chegarmos sempre de forma santa, confessando o nosso pecado, abandonando e apresentando um culto que Te agrade, ó Deus. E que a nossa vida também, na comunhão com os irmãos e longe da presença dos irmãos, mas sempre na Tua presença, possa demonstrar uma gratidão eterna, ó Deus, pela salvação que temos em Cristo. E a melhor forma de demonstrarmos isso é de vivermos uma vida em santidade como foi demonstrado pelo nosso Salvador o tempo que viveu nesse mundo. E se Ele viveu dessa forma, nós podemos também viver quando nos submetemos ao Teu Espírito, Deus. Que Tu possa, nessa semana, nos usar para a Tua glória e que as nossas atitudes, elas possam ser atitudes que glorificam o Teu santo nome. Que dia a dia nós possamos diminuir e que Tu possa crescer através do nosso testemunho. Graças Te damos por tudo. Aquele que nos assiste pelas redes sociais, se não tem a Cristo como Salvador, trabalha também nesse coração, Deus, para que possa ser transformado, crer em Cristo como Salvador, que é a única forma que o homem tem de se apresentar diante de Ti, se justificar pelo sangue de Cristo, um sangue santo, puro, que foi derramado pelos nossos pecados. Te damos graça pela comunhão, pela vida, perdoa os nossos pecados e que nós possamos ainda à noite estarmos mais uma vez presentes e cultuando o Teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.